há uma progressão aritmética e uma progressão geométrica, né? Então, a população crescia geometricamente, ou seja, dava saltos em termos de crescimento exponencial, né? E o crescimento exponencial nós vamos ver que ele é muito maior do que um crescimento linear, e enquanto a capacidade nossa de produção de alimentos crescia linearmente, era sempre constante. Então, a produção nossa de comida segue um crescimento linear, enquanto a população nossa segue um crescimento exponencial. Ele sobe muito mais, né? Então, veja, só nesse desenho que eu fiz aqui, ó, nesse ponto que nós estamos aqui em termos de, uma projeção aqui de crescimento populacional, até a comida chegar naquele ponto ali, vai demorar muito, ó. Então, se eu tivesse o gráfico aqui de tempo aqui embaixo, olha só como a população chegou nesse ponto num tempo mais curto do que a minha produção de alimento chegou naquele mesmo ponto. E quando a população chegou nesse ponto aqui, nesse intervalo de tempo, a população já teria crescido ainda muito mais. Então, veja, crescimento linear é uma taxa constante do nosso problema aqui, R$ 2 por hora. Criem para mim essa lei de formação. Vamos ver se vocês conseguem criar, nesse probleminha aqui do estacionamento, a lei de formação, que vai dar uma equação do primeiro grau. R$ 5 pela primeira hora, mais R$ 2 por hora adicional. Como será que eu consigo criar uma lei de formação ali que estabeleça o valor a pagar com o tempo que o carro ficou no estacionamento? Quem mora em grandes cidades aí, que precisa trabalhar com o carro, tem que fazer esses cálculos aqui, né? Para saber quanto que ele vai gastar de estacionamento para deixar o carro durante o trabalho. Alguém sabe como que eu posso criar essa lei de formação? Pode ser 2x mais 5? 2x mais 5, vamos partir dessa ideia. Então, y é o meu valor a pagar, que eu poderia chamar de f de x também, né? Mas vamos chamar de y. Meu valor a pagar vai ser 2x mais 5? Isso. 2x mais 5. Há um erro aqui, alguém sabe identificar? Está faltando algo. Se eu ficar 1 hora nesse estacionamento, 1 hora, quanto que eu vou pagar? R$ 5. R$ 5. Mas pelo seu cálculo ali, eu teria que pagar 7. Que coisa, não? Porque está faltando algo ali. O que será que está faltando? Consegue ver, Bia? O quê? O que está de errado ali na função que o Gustavo criou? Porque, por exemplo, ele colocou 2x mais 5. Se eu ficar 1 hora nesse estacionamento, pelo meu enunciado, eu teria que pagar R$ 5. Mas pela lei de formação que o Gustavo criou ali, se eu ficar 1 hora, eu estou pagando 7. Então não está representando a realidade, a formação que ele criou ali. Não, meu camarada. O X, vamos colocar assim, ele vai ficar 1 hora lá, certo? Certo. E o X representa 1 hora extra, a partir de 2 horas para cima. Então, o X ele só ficou 1 hora. O X pode ser equivalente a 0. Então, 2 vezes 0, 0, mais 5, 5. Mas eu fiquei 1 hora. Meu X é 1. Não, mas o X... Não, mas 1 hora extra. Tipo, se você ficou 1 hora, você vai pagar só R$ 5. Você não vai pagar, você vai pagar só os 5, seria como se você tivesse feito 0. Matematicamente, você garante isso da seguinte maneira, quer ver? Olha só que interessante. 2 que multiplica
x menos 1. Porque essa 1 hora eu não vou pagar, né? Essa taxa. Mais 5. Olha só, fiquei 1 hora. O meu x é 1. 1 menos 1, 0. 2 vezes 0, 0. Paguei os R$5. Percebeu? Então, o caminho mais longo. Eu fiz um raciocínio mais curto. Mas só que não funciona, porque você está colocando como se o x fosse 0. E na hora de construir o gráfico, na hora de construir um gráfico, você teria aqui, ó, x e y. Você está fazendo o que a gente chama em matemática de acochambrada. Falava isso pro professor. Quando x for 0, o meu custo é 0. O meu gráfico vai passar na origem aqui, ó. X igual a 0, ou seja, eu não fiquei em nenhum momento lá no estacionamento. Então, x é igual a 0, meu custo é 0. Agora, a partir do momento que eu fiquei 1 hora, eu já tenho que pagar os R$5. E aí, a função que você tinha escrito anteriormente não previa isso. Na sua previsão ali, é como se fosse 0, x igual a 0. Entendeu? É a única falha ali. Quando você cria essa função aqui, 2 que multiplica x menos 1 mais 5, você prevê para qualquer valor. X igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 50. Qualquer tempo que você ficar ali, está previsto dentro desse modelo que nós criamos. Lembre-se, matemática precisa prever todas as situações. Vamos ajustar aquela lei de formação ali, ó, para ela ficar bonitinha. Vamos aplicar o chuveirinho. Y igual a 2x menos 2 mais 5. Y igual a 2x mais 3. Pronto. Fica uma lei de formação mais simples de ser calculada, tá bom? Então, a lei de formação para o nosso problema, ela pode ser dada como y, como sendo o valor a pagar, igual a 2x mais 3. E aqui nós temos a situação nossa da função linear. A função linear nossa é do tipo, função do primeiro grau, ax mais b. Então, na nossa expressãozinha anterior, eu teria que o meu coeficiente a seria igual a 2 e o meu termo independente igual a 3. E o x é a minha variável, né? Os meus valores do domínio e o y são os valores, a minha imagem obtida dessa relação. Então, toda função do primeiro grau, ela é dada como f de x, ou y, né, igual a ax mais b. O a é o meu coeficiente, o valor que está multiplicando a variável, e o b, o meu termo independente. Então, resumindo, retomando aqui, função linear, a taxa é constante, crescimento ou decrescimento. É sempre o mesmo valor. E a função do primeiro grau, ela é obtida tendo essa determinação aqui de ax mais b, sendo a o coeficiente e o b o seu termo independente. Dúvidas? Nenhuma. Nenhuma? Beleza, então vamos aqui na página seguinte, ó, função afim ou função do primeiro grau, né? Temos uma nova situação, problema ali, onde um recipiente está com 180 litros de água. Tenho 180 litros no recipiente. E a cada minuto, uma torneira despeja mais 10 litros de água nesse recipiente. Então, mais 10 litros por minuto. Veja que aqui, de novo, eu tenho a situação da função do primeiro grau. Por quê? Porque a minha taxa de aumento é fixa. É 10 litros por minuto.
1 minuto, aumentou 10 litros. 2 minutos, 10 vezes 2. Então, sempre a mesma taxa de crescimento. Então, se eu tenho a mesma taxa de crescimento, eu tenho uma função do primeiro grau, né? Sempre a mesma taxa de crescimento. E a minha lei de formação é simples, né? Meu f de x vai ser igual ao 180, que é o que eu já tenho, mais 10 litros por minuto, 10x. Então, observe que eu tenho aqui, pela minha lei de formação, que o meu A, que é o coeficiente que multiplica o x, é igual a 10, e o meu termo independente é o 180. Lembrando que eu tenho sempre o AX mais B, né? Isso é uma função do primeiro grau. Dúvidas? Ele até colocou aqui embaixo, ó, y igual a 10x mais 180 ou f de x igual a 10x mais 180. E aqui embaixo eu tenho que o x é a minha variável, o a é o meu coeficiente e o b o meu termo independente. Muito fácil até aqui, né? Nenhum segredo, simplesinho. Alguma dúvida? Duda? Moda? Duda Quintino? Alguma dúvida aí? Nenhuma. Nenhuma, né? Beleza. Então, outros exemplos ali. F de x igual a 3x mais 5, em que o a igual a 3 e o b igual a 5, né? Eu estou aqui embaixo, ó. 3x mais 5, o a igual a 3, o b igual a 5. O 2x, onde o a é igual a 2 e o b igual a 0, né? Eu não tenho o termo independente ali. E o menos x mais 4, onde o a vale menos 1 e o b vale 4. Todas elas ali são exemplos de função do primeiro grau. Deixa eu apagar isso aqui. Temos um probleminha aqui. Para alugar um salão de festas, uma locadora oferece as seguintes opções. No dialogar e conhecer, primeiro exercício ali, tá? Então, primeira opção do salão de festas. R$10 por hora, mais uma taxa fixa de R$100. Segunda opção, R$15 por hora. Pergunta na letra A. Escreva a sentença matemática que descreve cada opção oferecida pela locadora, indicando por Y o valor do aluguel, então a minha imagem, né, em reais, e por X a quantidade de horas alugadas. Como que eu escrevo essa lei de formação aqui? A primeira opção. Isso, as duas, né? Primeira opção. Peraí. Primeira opção. Y 10x mais 100. 10x mais 100. Aí da segunda opção, y igual a 15x. Y igual a 15x. Então, veja, o meu domínio serão os valores de x, que é a quantidade de horas que eu vou usar o salão, tanto na primeira quanto na segunda opção, né? E o y, que vai ser a minha imagem, se eu fosse construir os pares ordenados no gráfico, é o valor a pagar. Nas duas, eu tenho uma função polinomial do primeiro grau, porque eu criei ali uma equação do primeiro grau, né? O valor, a taxa de crescimento é fixo, sempre R$10 por hora na primeira opção, ou na segunda opção, sempre R$15. Então, 1 hora, paguei R$15. 2 horas, aumentei mais 15. 3 horas, aumentei mais 15. É sempre fixo. Então, isso determina uma função do primeiro grau, né? Aí, no item B, ele pergunta: quem quiser alugar o salão por 17 horas, deverá escolher qual opção para pagar menos? A segunda opção. Segunda opção? Sai mais em... Quanto ficou na primeira?
R$ 270. E na segunda? 255. Isso. Bom, se ele quer alugar o salão por 17 horas, é só você substituir 17 no lugar de X. Porque X é a minha quantidade de horas que eu vou ficar no salão, né? Então, Y igual 10 vezes 17 mais 100, 270. E na segunda opção, 15 vezes 17, R$ 255. Portanto, a minha segunda opção é a mais vantajosa. Observem que aqui eu poderia criar dois pares ordenados também, né? São duas funções diferentes. Nessa primeira aqui eu tenho x e y. O meu x vale 17 e o meu y 270. Eu poderia marcar esse ponto no meu plano cartesiano. Na segunda opção, a mesma coisa. O meu x vale 17, só que o meu y vale 255. E aí eu poderia marcá-lo no meu plano cartesiano. Simples demais tudo isso? Simples. Muito simples, né? Muito simples. Vamos virar a página, então. Representação gráfica, então, de uma função afim no plano cartesiano. Então, a gente já tem a lei de formação, e da lei de formação a gente começa a formar os pares ordenados e a fazer a sua representação no plano cartesiano. Então, vamos lá. Como que isso é feito, né? Atribuem-se valores arbitrários, ó. Atribuem-se valores arbitrários do domínio para a variável x. Então, vocês já sabem que no eixo x ali das abscissas é o meu domínio. Então, eu pego qualquer valor de x, qualquer valor que eu queira, recomendo que peguem valores baixinhos, né, para não ficar algo muito grande, e a partir desse valor de x que você atribuiu, aleatoriamente, você calcula o valor de y. E aí você tem o seu par ordenado x e y. Bom, vamos ver uma situação aqui, ó. Eu tenho uma função de R em R, ou seja, o meu domínio é R, o meu contradomínio reais também, né? São todos os números reais. A minha lei de formação é y igual a x mais 2. Como que eu vou construir o meu gráfico? Gente, se são todos os números reais para o meu domínio, eu posso pegar qualquer valor. Então, olha o que o material já fez aqui, ó. Primeiro, ele disse que o x vale 2. E aí ele calculou. Y igual a x mais 2. E ele chegou que o valor de y é 4. E aí você tem um par ordenado, 2 e 4. Então, como que você vai fazer na hora de calcular esse exercício, né? Eu fazia também, monta uma tabelinha, até hoje a gente faz isso. Monta a tabelinha, x e y. Eu nem coloco a lei de formação ali, eu coloco só isso aqui, ó, x e y. Aí eu venho aqui e digo, o x vale 2. Aí eu venho aqui em cima e calculo. A minha lei de formação, y igual a x mais 2, então o meu y vale 4. Ok, o meu x vale 1 agora. Vou pegar outro valor aleatório. Calculo, o meu y vale 3. Meu y vale 3. Já tenho outro par ordenado. Se o meu x for igual a 0, o meu y será igual a 2. E assim sucessivamente. Tá? Então, é sempre montar a tabelinha, atribui um valor para x. Professor, mas se eu quiser atribuir um valor para y, tudo bem. Você pode dizer assim, por exemplo, quando y for 0, qual vai ser o valor de x? Está aqui, ó. Quando y for 0, o seu x vai ser menos 2. Então, x igual a y igual a 0, o meu x menos 2. Tendo em mãos todos esses pares ordenados, eu crio o meu gráfico. É só eu marcar. Olha lá, eu tenho o par ordenado 2 e 4.
venho aqui no plano cartesiano e vou lá em cima, lá, 2 e 4. Tem outro, 1 e 3. Marco lá, 1 e 3. Pontinho. 0 e 2. 0 e 2 está aqui, 0 para o x e 2 para o y. Então, ele passa aqui em cima do eixo y. Menos 1 e 1. Olha o pontinho aqui. Menos 2 e 0. Então, menos 2 no eixo x e 0 no y. Então, ele passa em cima do eixo das abscissas, aqui embaixo. E o último ponto que ele calculou, menos 3 e menos 1. Marcou aqui. A partir do momento que você já tem todos esses pontos, aí você cria a reta. Ligando todos esses pontos aqui, você cria a sua reta, que já está aqui, eu só estou passando por cima. Então, se eu já tenho os pontos, eu apenas pego uma régua e traço o meu gráfico. Dúvidas? Simples? Ronaldo, não entendi muito isso aí, não. Não entendeu? Então vamos apagar e mostrar de novo. Olha só. Você tem a sua lei de formação. Y igual a x mais 2. Eu quero construir um gráfico. A minha lei de formação já está pronta. Já deu, né? X mais 2. Eu quero construir o gráfico dessa função. Então, faz de conta que não está construído aqui. Não tem nada disso pronto. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou atribuir valores arbitrários, qualquer valor que eu queira, para o x. Qualquer valor que eu queira. O primeiro valor que eu quero, quando x igual a 2. Quanto vale o y? Quando x igual a 2, quanto vale o y? 4. 4. Pronto. Formei o primeiro par ordenado. Aí eu venho aqui no meu plano cartesiano, faz de conta que não tem nada marcado ali. Venho aqui e pego x igual a 2 e y igual a 4. O meu ponto está lá em cima, marquei. Aí eu atribuo outro valor para x. X igual a 1. Quanto vale o y? 3. Marco esse novo par ordenado. 1 e 3, lá em cima. X igual a 0. Meu par ordenado vai ser 0 e 2. Porque quando x vale 0, o y vale 2, seguindo a lei de formação. Então, 0 e 2. 0 para o x, 2 para o y. Está ali o meu ponto. Quando x igual a menos 1, outro valor aleatório, estou pegando o valor que eu quiser. Se eu quiser x igual a 150, posso pegar também. Só que meu gráfico vai ficar muito grande, né? Eu pego sempre os valores pequenininhos. X igual a menos 1, o meu y vale 1. Então, eu tenho o par ordenado menos 1 e 1. Está aqui o meu ponto. X igual a menos 2. O y vai valer 0. Então, está aqui, ó, par ordenado menos 2 para o x, 0 para o y. X igual a menos 3. Meu par ordenado será menos 3 e menos 1. Está aqui o meu ponto. Se eu quisesse outros valores, poderia. X igual a menos 4. Vai, continua seguindo, né? O ponto vai estar aqui, ó. Se eu quisesse lá, x igual a 3, meu ponto está lá em cima. O meu y seria 5. Se eu quisesse o x igual a 150, né, eu teria que estender mais aqui e continuar o meu gráfico. Então, eu sempre pego os valores que eu quiser. Sugiro sempre os valores pequenos. 0, 1, 2, menos 1, menos 2, tá? Porque aí você consegue. Bom, montei os pares ordenados. Coloquei os pontos no sistema cartesiano. O que eu faço? Vou juntar todos esses pontos que eu marquei. Esses pontos todos unidos é um segmento de reta.
Já está desenhado aí no material de vocês. Aqui, ó. Pronto. Desenhei o meu gráfico. Esse gráfico aqui representa a lei de formação x mais 2. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Então, eu atribuo o valor que eu quiser para x, né? Calculo o seu par ordenado e faço a sua representação no gráfico. E aí, como vocês podem perceber, uma equação do primeiro grau sempre gera um gráfico de reta, né? Um gráfico linear aí. Vamos ver o de baixo. Aquela função anterior é uma função crescente, né? A gente já viu isso no capítulo anterior. Na de baixo agora nós vamos criar uma função decrescente. Parece que tem um monte de coisa difícil aqui, mas não tem nada difícil. A minha função agora, a lei de formação, é essa aqui, ó. Y igual a menos 2x menos 3. O que eu faço para construir o gráfico? Mesmo procedimento. Atribuo valores para x, ó, valores aleatórios, o valor que eu quiser. Ele atribuiu 2 e achou que a sua imagem é menos 7. Então, meu par ordenado, 2 e menos 7. E marco o ponto lá. Faz de conta que não está marcado ainda, nós vamos marcar. 2 e menos 7. Está aqui embaixo. Está dizendo que o x vale 1. Minha imagem, então, é menos 5. Meu par ordenado, 1 e menos 5. Marco ele aqui, ó. 1 e menos 5. Agora eu estou dizendo que o meu x é 0. A minha imagem, menos 3. Calculando pela lei de formação. Então, meu par ordenado, 0 e menos 3. Está aqui, ó. É onde cortou o eixo y. X igual a menos 1. Meu par ordenado, a minha imagem aqui é menos 1. Meu par ordenado, menos 1 e menos 1. Então, menos 1 no eixo X e menos 1 no eixo Y. O meu ponto está aqui. Todo mundo está acompanhando aí, né? Está conseguindo acompanhar aí, Gustavo? Eu sim. Quintino, tranquilo? Tranquilo. Beleza. Ah lá. Uma coisa muito importante, gente, é quando nós acharmos o valor de zero. Nós vamos ter um tópico aqui só para estudar o zero, né? Então, quando y aqui vale zero, ó, o meu x vale menos 3 sobre 2, né? Menos 1,5. Eu vou marcar esse ponto. Menos 3 sobre 2 é o meu valor de x, tá aqui, e 0 é o meu valor de y, então é o meu ponto. Por que ele é importante? Porque eu descubro onde o meu gráfico corta o eixo x e onde o meu gráfico corta o eixo y. Veja que quando o y vale 0, o meu x vale menos 3 sobre 2. Então, cortou o meu eixo x, ó, nesse ponto, menos 3 sobre 2, menos 1,5. E quando o x for 0, também é importante, porque eu descobri onde o meu gráfico cortou o eixo y. Cortou o eixo y aqui em cima do menos 3. Então, são dois pontos muito importantes. Quando x é igual a 0 e quando y é igual a 0. Eu acho o cruzamento com os eixos cartesianos, né, com os eixos ordenados. Tá? O último ponto que ele calculou ali, x igual a menos 2 e y igual a 1. Então, menos 2 e 1. Está aqui o meu ponto. Marquei todos os pontos no plano cartesiano, pego a régua e traço a minha função. Professor, mas essa função só tem esses valores? Não. Eu poderia esticar mais, ó, e seguir infinita, né? Por que ela poderia ser infinita? Porque a minha função, para cima ou para baixo, né? Deixa eu esticar mais aqui também, se eu quisesse. Poderia continuar achando outros valores.
Por que ela poderia ser infinita? Porque a minha função, ó, é do domínio são os reais e o contradomínio também são os reais. Então, ela poderia ser uma reta infinita, né? Vocês sabem já que uma reta, lá da matéria do 6º ano, toda reta ela é infinita, né? Porém, a gente delimitou o domínio apenas para os valores que nós calculamos. Meu domínio aqui, então, vai de -2 até... Deixa eu pegar de outra cor aqui. O meu domínio vai de -2 até 2, né? Até 2. E a minha imagem, ela foi de -7 até 1. Ok? Então, eu delimitei a minha função nesse intervalinho aí, que foi de domínio -2 a 2 e a imagem -7 até 1. Dúvidas até aqui? Nenhuma. Nenhuma. Lívia Carnielli, dúvidas? Por enquanto, não. Beleza, então eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Vocês vão olhar aí, aqui na minha lousa ou na apostila de vocês. Nós temos duas leis de formação diferentes. Na primeira lá, o x mais 2, e na segunda, o -2x menos 3. Vamos dar uma aprofundada nisso aqui. Na primeira, a minha função era crescente. X mais 2 gerou uma função crescente. -2x menos 3 gerou uma função decrescente. O que tem de diferente nas duas? Por que uma ficou crescente e a outra decrescente? O que fez com que um gráfico fosse crescente e o outro? O que foi, Gustavo? Por ser uma subtração? Isso, o valor negativo ali. Esse valor negativo aqui é o que define, ó. Esse valor negativo aqui define que ela vai ficar decrescente, e ali o fato do meu valor de A ser maior do que 0, e aqui o meu valor do coeficiente A menor do que 0, é o que faz com que a minha função seja crescente ou decrescente. E vocês devem se lembrar que esse coeficiente A é a minha taxa de aumento ou taxa de decrescimento. Lembra lá? Pagava-se R$2 por hora, né, no estacionamento. Então, esse R$2 é positivo. Então, está sempre aumentando o meu gasto, né? O meu valor devido no estacionamento, sempre subindo 2. Agora, se eu dissesse que é uma honra para o cara ter o meu carro no estacionamento dele, então ele me paga R$2 por hora que o meu carro fica parado no estacionamento dele, então ele está perdendo R$2. Então, por hora que o meu carro fica lá, o dono do estacionamento está perdendo -2. O custo dele vai caindo, né? A receita dele vai sempre caindo. Então, quando esse coeficiente A for menor do que 0, então a minha taxa é de decrescimento, está caindo. E quando o coeficiente A for maior do que 0, eu tenho uma taxa de crescimento, então o meu gráfico está subindo. Deu para entender isso? Deu. Deu? Gustavo, pegou essa ideia? Sim. Beleza. Deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho, a gente já dá sequência aqui. Ronaldo, Oi? eu esqueci de colocar meu nome, rapaz. Não se preocupa não. É só no início, que eu tinha um pouco de receio de não fazer a chamada, e aí eu pedi para vocês colocarem. Mas o sistema está funcionando certinho, então eu consigo fazer a chamada aqui bonitinho. Automático. Aí, ele está funcionando legal. Não precisa mais colocar o nome e número? Não, esse aqui puxou do 9º ano. Eu vou fazer de novo para puxar o de vocês.
Puxou certinho. A chamada já está feita aqui. Bom, tem mais observações aqui, mas nós vamos fazendo aos pouquinhos, tá? Tem mais algumas coisas, mas vai aparecer outros gráficos e a gente vai seguindo. Então, organize as ideias. O gráfico da função afim, ou do primeiro grau, né, é sempre uma reta. Sempre uma reta. Uma observação importante. Deixa eu ver aqui. Se ele já está falando aqui. Conhecendo-se dois. Sim. Professor, toda vez que eu vou criar a representação gráfica, eu preciso calcular aquele monte de par ordenado ali? Não. Lá no sexto ano, quando vocês aprenderam sobre retas, e quando eu falo sexto ano é só para a gente lembrar que a gente já viu isso em algum momento, né? Uma reta ela é definida por apenas 2 pontos. Sempre que eu definir 2 pontos, por exemplo, vou colocar aqui, ó, mudar de cor, um ponto qualquer, vou marcar aqui na minha tela, ó, um ponto. Por um ponto eu passo infinitas retas, então eu não consigo definir nada, né? Por exemplo, por onde passar. Como que eu poderia definir a localização dessa reta aqui por apenas um ponto? Não dá, né? Eu poderia passar minha reta assim, poderia passar minha reta assim, poderia ser aqui, deixa eu ver, aqui, poderia passar de assim. Ou seja, se eu tenho apenas um ponto, eu não consigo definir uma reta, porque eu teria infinitas retas. Agora, se eu tiver 2 pontos, já é o suficiente para eu definir uma reta. Então, eu venho aqui e defino um outro ponto, aqui. Por esses 2 pontos, passa-se apenas uma única reta, né? Eu sei que essa reta, ela é única. Não consigo, né, dar uma outra direção, um outro sentido para essa reta aqui. Então, se eu tenho 2 pontos, já é o suficiente para eu definir uma única reta. Então, quando eu pego uma função ali, x mais 2, se eu criasse apenas 2 pontos aqui, já seria o suficiente para eu definir aquela reta. Por exemplo, peguei aqui o 1 e o 3. Peguei aqui o menos 1 e o 1. 2 pontos. É o suficiente. Eu já desenharia aqui a minha reta, passando por elas. Eu já saberia que o meu gráfico seria esse aqui, ó. Por 2 pontos, já é o suficiente para eu definir a minha representação gráfica daquela reta, né, que representa aquela função específica. Então, quando vocês forem criar o gráfico, você não precisa calcular ali 6 pontos no plano cartesiano. Apenas 2 já é o suficiente. Por quê? Porque matematicamente, por 2 pontos, eu já garanto que a minha reta é única. Só existe uma única reta que passe por 2 pontos. Deu para entender essa ideia? Deu. Deu? Bia, tranquilo aí? Acho que sim. Beleza, então, definir 2 pontos, a minha reta é única. Tá? Se eu tiver um ponto só, não é suficiente, né? Como já mostrei ali, são infinitas retas. Agora, por 2 pontos, não tem segredo. Já é o suficiente. Bom, na sequência aqui, ele então está me dando, olha, 2 pontos. Ele está dizendo para mim que o meu ponto A é 2 e menos 4 e o meu ponto B, 3 e 5. Por esses 2 pontos, eu já consigo determinar a minha reta no plano cartesiano e já consigo descobrir a minha lei de formação. A lei de formação que gerou esses 2 pontos. Já é o suficiente. Isso é muito importante.
E é assim que costuma aparecer nos exercícios aí, né? Ele te fornece 2 pontos, e aí ele pede para você encontrar a lei de formação. Esse que nós vamos aprender agora. Eu vou puxar isso aqui para a minha lousa, para a gente fazer ela na lousa juntos. Só um segundinho. Então, o meu ponto é o meu ponto A, e as coordenadas dele são 2 e menos 4. E eu tenho o meu ponto B, coordenadas 3 e 5. Vocês já bem sabem que se eu tenho uma coordenada, então x e y, né? E aqui x e y. Eu tenho um par ordenado. Vocês já viram, a gente acabou de ver, que por 2 pontos passa uma reta. Se você quisesse desenhar o plano cartesiano, já é o suficiente aqui, ó. X e y. Meu x vale 2, meu y vale menos 4. Meu x vale 3, o meu y vale 5. Então, 2 e menos 4, e 3 e 5. Já é o suficiente para eu definir a minha reta se eu quisesse aqui. Deixa eu ver se dá para desenhar aqui. Acho que dá. Vamos ver. A minha reta passaria por esses 2 pontos aqui, já é o suficiente para eu definir. Isso se eu quisesse desenhar o gráfico, né? Meu gráfico seria isso aqui. Com 2 pontos eu já defino eles. Então, além de desenhar já o gráfico, agora eu quero descobrir a lei de formação. Deixa eu só tirar aquilo ali, senão ele vai ficar travando aqui para mim. Aí, fechou. A lei de formação que tem esses 2 pontos aí. Bom, nós já vimos no início que uma função do primeiro grau, ela é do tipo ax mais b igual a y. Ax mais b igual a y. Nesse primeiro ponto A aqui, ó, eu tenho que o x vale 2. Então, eu tenho que o meu A eu ainda não sei quanto vale, mas o meu x vale 2. E o meu B, quanto vale? Não sei ainda. Então, mais B. Igual a minha imagem, o valor de y é menos 4. Só substituir valores, né? Pelo meu ponto A ali, ó, eu já sei que o meu x vale 2 e o meu y vale menos 4. Então, só reorganizando aqui, 2 vezes A, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Mais B igual a menos 4. Essa é a minha equação 1. E eu tenho também um ponto B, né? Então, a mesma ideia. Uma função do primeiro grau é do tipo ax mais b igual a y. Pelo meu ponto B, o meu x vale 3. O B eu ainda não sei quanto vale. E o meu y vale 5. Então, eu tenho 3a mais b igual a 5. É a minha equação 2. Se eu tenho 2 equações, eu monto um sisteminha. Venho aqui, 2a mais b igual a menos 4. 3a
mais B igual a 5. Quando eu calcular os valores desse sisteminha, eu acho os coeficientes A e B da minha lei de formação da função do primeiro grau. Como que eu resolvo esse sisteminha aí? Sistema de equação do primeiro grau. Multiplica por menos 1 em cima. Ou embaixo, né? Tanto faz. Ah, mas em cima é melhor. Aqui em cima é melhor. Você acha em cima melhor? Pode Então vamos lá. Acho. ficar menos 2A, dá pra ir direto. Ok, então menos 1 aqui em cima. Então vai ficar menos 2A. Alguém não lembra esse sisteminha? A gente já usou, inclusive, no sistema de equação do segundo grau, né? Esse aqui é do primeiro grau, é até mais fácil. Menos 2A menos B igual a mais 4. Embaixo, 3A mais B igual a 5. O que eu faço agora? Só uma coisa. Soma as duas? Isso. Menos 2A mais 3A. A. Menos B mais B, passa reto. Igual 5 mais 4, 9. Então já achei o valor de A. Agora acho o valor de B. Como que eu faço? Substitui em uma delas. Qual que vocês preferem? 2A mais B. 2A mais B. 2A mais B igual a menos 4. O A vale 9, então 2 vezes 9 mais B igual a menos 4. 18 mais B igual a menos 4. B igual a menos 4 menos 18. B igual a menos 22. Deixa eu ver quem chegou aqui, que chegou um caboclo. Filipão. Maria, Filipão. Chegou rápido. Voltando para a luz aqui. Achei o valor de A e achei o valor de B. Portanto, a minha função, ó, f de x é igual a 9x, né? Que o meu A vale 9, menos 22. Prontinho. Se você quiser a prova real, você substitui aqui, ó. Por exemplo, o ponto A, o x vale 2. Então, 9 vezes 2. Menos 22. 9 vezes 2 dá 18. 18 menos 22 dá um menos 4. E aí você teria aquele par ordenado ali. Beleza, a minha lei de formação está funcionando. É essa mesmo. Dúvidas? Não. Então, recapitulando. Eu preciso apenas de 2 pontos para definir a minha função. 2 pontos. Com 2 pontos, eu já consigo construir o meu gráfico. Eu já determino uma reta. Então, com 2 pontos, eu determino o meu gráfico. E com 2 pontos, eu consigo encontrar a minha equação de reta. Né? A minha equação da reta. A minha lei de formação daquela reta ali. Bom, como que eu faço isso? Sistema de equação do primeiro grau. Lívia, dúvidas? Eu acho que não. Muito fácil tudo isso, né? A parte difícil era o início, o estudo das funções, lá no capítulo 11, o início era bem difícil, né? Mas agora a coisa flui com uma certa tranquilidade. Tá? Deixa eu ver se tem algum exercício aqui, para nós já fazermos. Senão nós vamos seguir, deixa eu ver se tem alguns aqui interessantes. Quais das seguintes leis de formação definem funções? Na apostila suplementar, façam o exercício 1 e 2 para mim. Depois eu vou corrigir a tarefa. Apostila suplementar, exercício 1 e 2.
Que página, Ronaldo? Página 27. Já tenho ele aqui. Nada disso que eu queria, mas... Deixa eu ver. Então, lá na página 27, exercício 1 e 2. Eles são bem tranquilos. Só para a gente dar uma treinada aí. Só uma fita aqui. Então, quais das seguintes leis de formação definem funções do primeiro grau, né? As funções afim. Quais seriam? Quem sabe me dizer? Olha, cara, eu chutaria todas. Todas? Menos a B. A B não. Ok. Lembre-se, uma função do primeiro grau, ela segue a seguinte ideia aqui, ó. AX mais B. Esse é o formato, né? O A é o coeficiente e o B é o termo independente. No item A, está seguindo aquela ideia ali de AX mais B? Tá seguindo a X menos B. Tudo bem, só mudou o sinal, mas a ideia é a mesma. Pode. Claro. Perfeito. Então a letra A está correta. A letra B? Não está correta. Não, a letra B é uma equação de segundo grau, então não. A letra C? A letra C eu consigo isolar o Y ali, ó. Y igual a menos 2x. Está correto. É uma equação do primeiro grau. Né? AX mais B, nesse caso aqui o meu B é igual a zero, né? Meu B é igual a zero, é possível. Tá? O meu A é menos 2 e o meu B é igual a zero, sem problema. No item D, já não, é aquela equação irracional, lembra da equação irracional que a gente estudou lá na equação de segundo grau? Então ela não serve. E o item E? Sim. Sim. O meu A vale quanto? O coeficiente A? 1. 1/3. 1/3. E o meu coeficiente B? Menos meio. Menos meio. Tá bom? Então o A é 2/3. Quiserem marcar aí, é bom, viu? Então o item E está correto, é uma função do primeiro grau. Essas três funções aqui, você conseguiria construir o gráfico de uma reta no plano cartesiano. Como que você faria isso? Defina 2 pontos, né? Quando x igual a 0, quando x igual a 1, né? E aí você acha o par ordenado que vai ser o valor de y. E aí você conseguiria desenhar o gráfico no plano cartesiano. Dúvidas? Nenhuma. Nenhuma? E o exercício 2 agora? Um número y é o quádruplo de um número x diminuído de 9 unidades. Escreva uma lei de formação do tipo y igual a x mais b. Como que é essa lei de formação? Y igual a 4x menos 9? Isso. Y, ele é o quádruplo, então ele é igual ao quádruplo de x. 4x, diminuído de 9, menos 9, tá?
Observe que ele pôs uma vírgula aqui, tá? Essa vírgula determina muita coisa, porque senão poderia ser isso aqui, ó. 4x menos 9. Tá? São coisas diferentes. Aquela vírgula ali mudou o meu sistema aqui. Tá? Senão poderia ser x diminuído de 9. Aí 4 que multiplica o x menos 9. E aqui é uma coisa completamente diferente. Deu para entender a diferença ali? Aquela vírgula ali é que definiu para a gente essa mudança aqui. Bom, então eu tenho aqui a minha lei de formação. Valor de A. 4. 4. E o valor de B, que é na letra Menos C. 9. Menos 9. Acabou. É isso. Tá? Fizemos uma construção de um conhecimento aí de função do primeiro grau muito bacana. Eu acho que vocês conseguiram avançar bem. Se alguém tiver alguma dúvida aí, por gentileza, me dá um toque agora para a gente já poder passar por essa parte aqui. Depois vamos ver só alguns detalhezinhos e aí vem exercícios. Ah, tem discussão de sinal também. Bom, como ninguém tem dúvida, falta corrigir a tarefa. Tarefa exercício 6, lá do capítulo 11 ainda. Lá do capítulo 11, esse aqui. Então, na página 24. Era o último exercício que ficou ali para a gente corrigir. O motorista de táxi cobra, para cada corrida, uma taxa fixa de R$5, mais R$2 por quilômetro rodado. A nossa função do primeiro grau aqui, né? Eu tenho uma taxa de R$2 que é fixo. Se eu tenho uma taxa fixa de crescimento, ó, então é uma função do primeiro grau, né? Minha lei de formação seria, vou pôr aqui em cima, que o meu y, o valor cobrado, é igual aos R$5 fixo, né? Mais 2x. É a minha lei de formação desse problema aqui, né? Eu já tenho aqui a minha funçãozinha do primeiro grau. Se em um determinado dia, esse taxista realizou 10 corridas, e arrecadou R$410, então ele pede a média de quilômetros rodados. Antes de calcularmos a média, a gente precisa calcular quantos quilômetros rodados ele fez nesse dia. Bom, ele fez 10 corridas. Para cada corrida, ele cobra R$5 de taxa. Então, eu já tenho meus R$5 de taxa vezes 10. Porque para cada corrida, ele cobra R$5. Além disso, ele cobra uma taxa de R$2 por quilômetro rodado. Esse quilômetro rodado, a gente ainda não sabe quanto que vale, né? Nessas 10 corridas, quantos quilômetros ele rodou? Ainda não sei. Mas eu sei que por essas 10 corridas, ele ganhou R$410. O meu Y vale 410. Né? Pronto. Aqui eu já calculo, né? Equaçãozinha do primeiro grau. Eu tenho 50 mais 2x igual a 410. Isolo x. Quantos quilômetros ele rodou nessas 10 corridas? 18 quilômetros? 118 é a média, né? Ele rodou 180 quilômetros no total. Nas 10 corridas, ele rodou 180 quilômetros. Vai isolar o x ali e vai dar 180. Só que ele pediu para a gente calcular a média. A média de quilômetros rodados. Como ele fez 10 corridas, é o 180 que é o total, dividido por 10, que dá 18. Então, por corrida, ele fez uma média de 18 quilômetros. Ô, Ronaldo, não fiz desse jeito, não? Eu imagino.
É que eu quis puxar aqui para a gente continuar forçando a ideia de equações, né? Álgebra, função do primeiro grau, a gente dá uma forçada, mas é muito raro alguém que resolve desse jeito. Eu já imaginava, Gustavo. Eu coloquei 10 que multipliquei 5 mais 2x no parênteses. Aí eu fiz E chuveirinho, direto. perfeito, perfeito. O raciocínio lógico é o ideal, tá bom? É que eu já sei que todo mundo resolve por raciocínio lógico. Então tá correto. O importante é você resolver o problema, né? Mas eu estou puxando aqui ainda a ideia de equações e desenvolvimento desse tipo de pensamento algébrico aqui, porque vai facilitar bastante o ensino médio para vocês aí, tá bom? Vai facilitar bastante, por isso que eu tenho dado muita ênfase às equações aqui, porque eu já sei que lá vai precisar, tá? Mas é isso aí, raciocínio lógico sempre você resolve todos os problemas. Alguma dúvida? Não. Tranquilinho? Bom, então acho que dá para a gente voltar, tem mais uns minutinhos aqui. Deixa eu ver o que tem nessa apostila. Acho que dá para introduzir a ideia de função afim, viu? Função linear. Estou dando uma segurada nela, mas acho que eu já vou mandar já. Deus do céu, Ronaldo, falta 13 minutos. Vamos fazer um exercício então, vai. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Antes da gente, depois vai ficar só faltando falar da função constante, identidade e tal. Então faça esse exercício 1 para mim aqui, ó, letra A. Tem a funçãozinha 3x menos 1, e ele pede para você calcular os pares ordenados ali. Já te dá o x aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Calcule os pares ordenados, marca para mim no plano cartesiano e constrói a reta. Façam isso. Só para a gente finalizar aqui, já com um treininho, vai. Depois eu volto na teoria na aula de amanhã. Quando x igual a menos 2, quanto vai valer o y, né? Quando x igual a menos 1, quanto que vai valer o y? Quando x igual a 0, quanto que vale o y? Lembrando, aqui é para treinar, mas com apenas 2 pontos ali você já definia a reta. Com apenas 2 pontos você já definiria a reta. Então, na página, não falei nem que página que eu estou, né? O pessoal está perdido. Aí, página 31 é o exercício 1, letra A. Página 31. Tá bom? Então, tem ali a funçãozinha. Você vai achar os valores para ordenado ali pela tabelinha e vai desenhar o gráfico de reta. A função de reta. Avançamos bem, hein? A aula foi boa. Gostei. Fizemos bastante coisa aí. Ana Clara, Pelegrini. Tranquilo? Ana Clara, o Arthur, a Suena, Duda Tordato, Alice, Iris. Oi, Iris. Oi, Iris? Tranquilo aí? creio que sim. Beleza. Tá conseguindo fazer esse exercício na página 31? Sim? Página 31, exercício 1. Qual é o primeiro par ordenado ali, gente? Menos 2, menos 7. Menos 2, menos 7. É isso, Bíblia? Menos 2, menos 7, tá aqui. Quando x igual a menos 1, quanto vale o y? Menos 4. Menos 4. Quando x igual a 0? Menos 1. Então, 0 e menos 1. X igual a 1. Y igual a 2. Y igual a 2. Menos 1, 2. Quando x igual a 2. Y igual a 5.
y igual a 5. Então, quem não terminou, conclua aí esses cálculos. 2 e 5. E é só marcar os pontos, ó. Menos 2 no eixo X e menos 7 no eixo Y. Então, ele está lá embaixo, ó. Marca aqui. Pontinho. A malha quadriculada facilita nesse aspecto, né? Menos 2 e menos 7. Menos 1 e menos 4. Tá aqui. Já deu para saber para onde vai a reta, tá vendo? Já deu para perceber ali. 0 e menos 1. É importante você saber o 0, porque te dá uma direção boa ali, em termos de onde ele corta os eixos, né? Então, ele corta o eixo Y no ponto menos 1. 1 e 2. Então, 1 aqui e o 2, o ponto está aqui em cima. Já dá para ver o caminho da reta aqui sem dificuldade, né? E o 2 e o 5. Está lá em cima, 2 e o 5. Pronto. E aqui eu já consigo desenhar a minha reta. Ela vai passar daqui. Deixa eu pegar de outra cor. Vermelho. Minha reta vai seguir para cá. Ok? Então, essa reta é crescente. Tá bom? Vocês já sabem a diferença de reta crescente, constante e decrescente. Essa aqui você marca que é crescente. Nós poderíamos já saber desde o início, porque o meu A é maior do que 0, portanto, a minha reta só pode ser crescente. Dúvidas? Gustavo Pellegrini? Dúvidas? Gustavo? Ô, Bia, difícil tudo isso? Vamos ver se Eu acho. Oi? Vamos ver se você vai chorar dessa vez. Vamos ver se você vai chorar dessa vez. É difícil tudo isso? Não acho difícil, não. Não, muito simples. O difícil é construir o conceito de função, né? Então, aquilo toma um tempo, tem um desgaste, que foi o início lá do capítulo 11, né? Depois que entendeu o que é uma função, como que isso é trazido para o sistema cartesiano, né? Toda aquela álgebra, joga aqui para o plano cartesiano e tal, aí já era, agora vai de vento em popa. Beleza, gente? Então, ó, só ficou para vocês de tarefa aí a tarefa online, tá? Mas vocês têm uma semana para fazer, então tá bem tranquilinho aí, hoje eu não vou deixar nada não. Se alguém quiser fazer o item B e C, fica à vontade, já facilita pra gente aí, mas não vai ficar como tarefa não, tá bem tranquilo. Tá, então obrigado pela atenção de vocês aí, e qualquer coisa, deem um grito. Falou, gente, obrigado. Ronaldo. Tchau, Ronaldo. Tchau. Tchau.